Bom, na semana passada o Fenelon recebeu um prêmio muito bacana, foi muito emocionante, chorei que me acabei no Teatro Pedro Ivo. E nessa oportunidade você falou que você teve alguns ensinamentos que te marcaram muito. Eu queria que você passasse um pouquinho para as pessoas de casa quais foram os grandes ensinamentos que a vida te deu, que profissionais da área te deram. O primeiro ensinamento que me deu foi Nelson Almeida, né? O excelente Nelson Almeida. O primeiro, foi chamando a atenção porque eu gostava de fazer programa jovem, eu adorava programa jovem, e ele declarou que a minha voz no programa Alegre era uma Sexta-feira Santa, né? Que eu não tinha futuro nenhum fazendo programas alegres. E você vai fazer algo sério, músicas para o seu almoço. Então eu esqueci desse detalhe naquele dia. Com 18, 20 anos. Com 18 anos. E fui fazer... fazer... um pouco frustrado nessa época, Fenelon, pela vontade, até pela sua identidade de ser jovem, de repente ter que montar um personagem adulto? Depois ele deixou que eu fizesse alguns programas, um programa dedicado à juventude. Mas com relação ao programa Meio-Dia, eu comecei a fazer o programa. Quando acabei o programa, fui chamado na sala do Nelson Almeida, eu digo, agora vem um elogio, porque eu fui perfeito. Ele me chamou, queria chamar a atenção no detalhe. Eu disse, pois não. Você, numa determinada música, disse que a orquestra de Perseface, está correto, Perseface, executou Tenderly, perfeito. Minto. De Marchetti, você disse Fascination. Fascination, perfeito, Perseface. Ora, Marchetti não existe no italiano. Italiano existe é Marchetti. Então, na dúvida, pergunte, sempre pergunte. Não vá para o microfone, será? Não. Alguém, onde existe alguém dentro da rádio, procure alguém. Não encontrando alguém, telefone. Pergunte a alguém. E quando eu fui para a Rádio Santa Catarina, logo após, quando nós fundamos a Rádio Santa Catarina em 62, existia no prédio do edifício Zaia, Aliança Francesa e o Instituto Brasil-Estados Unidos. E eu, na dúvida, sempre fazia isso. Eu corria no Brasil e Estados Unidos, Mr. Green. Cheguei a iniciar um curso de preparação de inglês, de francês, seguindo os conselhos do Nelson Almeida. E a outra, que quando eu cheguei, eu voltarei amanhã com esse programa, ele pegou e disse, você cometeu um erro, eu voltarei. Você não volta amanhã, de jeito nenhum. Se o seu João, lá no transmissor, não ligar o transmissor, se o Nelinho não ligar a mesa de som, você não volta. Nós voltaremos. Você trabalha em equipe. Eu voltarei, você não sente que é muita prepotência da sua parte? Então, e até hoje eu conservo isso, né? E com o Tony Ramos, em apresentação de debutantes, ele me deu certos ensinamentos que serviriam tanto para outros eventos como formaturas, né? E tudo mais, sempre dizendo, nós somos meros convidados, somos meros participantes desse baile. Eu fui contratado para dançar a valsa, você foi contratado para apresentar as debutantes, a orquestra foi contratada para tocar o baile. Quem vai aparecer no baile? São as debutantes. Nós somos convidados e como convidados nós temos que ter um respeito muito grande por elas. Então elas é que aparecem, nós não. E outra preocupação, não se esqueça nunca da pronúncia de um nome, o nome das debutantes, dos pais, da mãe. Você não pode cometer um erro de errar um nome. Você já imaginou amanhã na missa das 10 horas, o assunto vai ser o baile debutante? E já imaginou aquele pai ou aquela mãe dizendo, você reparou ontem no baile, aquele apresentador, como é que chamou a tua filha, o teu sobrenome? Vai ser motivo de gargalhadas. Então, pergunte sempre, antes de começar na dúvida, sempre o nome. Está correto aqui, o seu nome é esse. Então, até isso... Isso está muito ligado com a responsabilidade. Isso. Né? A dúvida, como o Nelson Almeida, não vá para o microfone dizer besteira, pergunte. O Tony não pode errar o nome. Né? Então, valeu esses ensinamentos. Você chegou a fazer radionovela. Rádio, teatro. É algo que nós jovens não pegamos, infelizmente.
Que magia, que atmosfera era essa do rádio? Puxa, olha, era... Existe algo hoje que possa comparar? Não, é difícil, Léo, sabe por quê? Pelo simples fato de que a novela, das quais eu participei, eu trabalhei em 5 novelas, as que eu trabalhei também, eu não trabalhei em novelas à noite, eu trabalhei em novelas da manhã. 10 horas da manhã, a Rádio Diário da Manhã tinha uma novela. Isso para abrangência de Florianópolis ou pegava outra cidade? Pegava outras cidades, porque a Diário da Manhã tinha ondas médias e curtas, chegava a pegar até no Rio de Janeiro, né? Então, as pessoas desciam no interior da ilha para o centro de Florianópolis, para compras, aquilo tudo, 10 horas da manhã, elas subiam as escadas da Diário da Manhã e tomavam conta do auditório. E ficava aquele palco com aquela cortina fechada. E a gente queria, será que tem muita gente hoje para escutar a novela? Aí você puxava, pegava, abria assim, olhava assim, tinha 40, 50 pessoas que não queriam perder o capítulo da novela, estavam no centro da cidade, então iam acompanhar. Então só ouvindo ali, aquela cortina. Quais foram os papéis que o Fenelon fez? Não, pois é, agora o meu papel, eu quando acompanhava as novelas da Rádio Nacional, aquilo tudo, logicamente que sonhava com o papel de galã, de mocinho, isso, né? Mas eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, e o rádio-teatro da Diário da Manhã, o timaço que a Diário da Manhã tinha, eram grandes atores, mas grandes atores. Rosendo Lima era um ator que ele atuava, ele saía, era sempre um vilão, mas ele interpretava aquilo ali com uma alma tão grande que muitas vezes ele saía dali para ser medicado, era chamado uma ambulância para atender o Rosendo, no estado que ele ficava, de como ele vivia aquele papel, entende? E eu, no meio daqueles atores, eu ficava completamente envergonhado. E o meu papel... em 3 novelas eu fui pai da Neide Maria Rosa. Então, a Neide já com uma certa idade, eu com 19 anos, como pai da Neide Maria Rosa. Era divertido para o público que estava ali? Porque quem está em casa no rádio... Mas eu não tinha nome nenhum ainda na época, ninguém conhecia quem era o Fenelon Damiani, né? Não, mas eu digo assim, quem estava em casa imaginava um pai de família. Aí quando via lá era um jovem. Pois é, a imaginação, o pai. E o pessoal ali que assistia a novela, com a cortina totalmente fechada, você não dava de saber qual o ator que estava desempenhando aquele papel, né? A cortina ficava fechada? Ficava fechada. As pessoas só ouviam. Só ouviam. Interessante. Tá, porque quando era programa de auditório, com orquestra tocando, com um programa de auditório com cantores, pronto, abria, como teatro. Uhum. Então ali não, fechava a cortina porque tinha parte de sonoplastia, que ficava uma mesa, uma caixa no chão, com brita, outra caixa com areia, outra caixa com pedra. Então o sonoplasta ficava ali, então você tá andando, né? E ele vai caminhando ali em cima daquela areia, né? E o beijo era dado na palma da mão, né? Aquele chegava, meu amor, e você ficava beijando. E eu ficava com uma vergonha tremenda, mas eu ficava super envergonhado, né? Porque aquelas cenas de romance da Neide Maria, aquele negócio todo, eu com meu pai, mas minha filha, eu dizia aquilo de cabeça baixa, né? E eles acostumados, eu não, né? E como padre, né? Como padre, sempre dando conselho, então é onde que eu cheguei. Padre, em 2 novelas, padre, 3 como pai dela, e os conselhos, aquilo tudo, pequenas participações, né? Mas onde o Aldo dizia assim, aos poucos você vai tomando conhecimento de como é interpretar, porque a notícia tem que ser interpretada.